meu nome é Davi Gomes, sou professor da Universidade Federal de Lavras, do Bacharelado em Direito, e hoje vou conversar um pouco com você sobre fundamentação em direitos humanos e cidadania. Esse é o tema da nossa aula. A nossa aula se baseia no texto escrito ao qual você já tem acesso. Logo, o que nós vamos fazer hoje é sintetizar alguns pontos mais importantes, ilustrar alguns pontos mais importantes e, com isso, facilitar um pouco a compreensão do texto escrito. Dentro desse tema, fundamentação em direitos humanos e cidadania, nós temos, assim como o material escrito, três grandes unidades: direitos humanos e dignidade da pessoa humana, gerações de direitos humanos e direitos humanos e cidadania. A primeira dessas unidades, portanto, é direitos humanos e dignidade da pessoa humana. O mais importante dessa primeira unidade é compreender qual a relação que existe entre direitos humanos e dignidade da pessoa humana. Em síntese, essa relação pode ser descrita da seguinte maneira: a ideia de dignidade da pessoa humana é o fundamento último da compreensão que hoje temos dos direitos humanos. Como assim? Se nós pegarmos uma compreensão histórica, é possível perceber que antes da modernidade era comum a compreensão de que uma sociedade ela é e deve ser caracterizada por pessoas que possuem valores desiguais, por pessoas que possuem status desiguais. De modo que não faz sentido para uma sociedade que, do ponto de vista histórico, está situada antes da modernidade, falarmos de pessoas iguais, como hoje nós compreendemos essa noção de igualdade. A ideia de dignidade da pessoa humana vai ser construída exatamente na passagem de uma sociedade pré-moderna para uma sociedade moderna. E, com o advento e consolidação da modernidade, com o advento e consolidação da sociedade moderna, o que nós teremos é a difusão de uma compreensão de que as pessoas são iguais, de que a sociedade é, ou ao menos deve ser caracterizada como uma sociedade marcada basicamente pela noção de igualdade. Isso significa que toda e qualquer pessoa, independentemente do seu lugar de nascimento, independentemente do seu sexo, da sua orientação afetivo-sexual, do seu gênero, da sua cor, da sua etnia, da sua religião, enfim, qualquer ser humano, independentemente de qualquer característica externa, é dotado do mesmo valor universal. Esse seria o cerne da ideia de dignidade da pessoa humana. Todo e qualquer ser humano, independentemente de qualquer característica externa, é dotado do igual valor universal. Logo, como decorrência dessa ideia central, é preciso assegurar um conjunto de direitos responsáveis exatamente por efetivar essa igualdade universal entre todo e qualquer ser humano. É nesse sentido que se põe a relação entre dignidade da pessoa humana e direitos humanos. Na medida em que todo e qualquer ser humano é dotado do mesmo valor, na medida em que todos são igualmente dignos pelo simples fato
de serem seres humanos. É possível, então, afirmar a necessidade do reconhecimento de um conjunto de direitos que também valem para todo e qualquer ser humano. Essa relação, portanto, entre dignidade da pessoa humana e direitos humanos é o cerne dessa nossa primeira unidade. Mas duas outras coisas, pelo menos, precisam ser mencionadas ainda nessa primeira unidade. A primeira delas é que, por mais atrativa que seja essa ideia de dignidade da pessoa humana, por mais que ela possua uma força muito grande ao afirmar que todo e qualquer ser humano é dotado do igual valor universal, essa ideia não deixou de sofrer críticas ao longo da história e ainda hoje. A principal crítica que a gente pode trazer para a nossa aula de hoje diz respeito ao que seria um caráter excessivamente ocidental, tanto da ideia de dignidade da pessoa humana, quanto da correlata compreensão de direitos humanos. Algumas autoras e alguns autores vão sustentar que essa compreensão de dignidade da pessoa humana e essa relação entre dignidade da pessoa humana e direitos humanos, que eu descrevi agora há pouco, são algo tipicamente ocidental ou tipicamente europeu e norte-americano. E nesse sentido, todas as vezes em que eu tentasse levar essa mesma ideia de dignidade da pessoa humana e da relação entre dignidade da pessoa humana e direitos humanos para alguma outra sociedade não ocidental, ou ao menos não europeia e não norte-americana, essa tentativa de levar essas ideias para fora do mundo europeu e norte-americano seria, por si só, uma espécie de violência, uma espécie de tentativa de colonização, feita agora não mais por meio das armas ou do comércio, mas por meio de ideias impostas. Em linhas muito gerais, esse seria o debate entre universalismo e relativismo. Um dos debates mais importantes ainda hoje no que diz respeito aos direitos humanos. A posição universalista sustenta que, apesar de diferenças culturais, apesar da variedade de sociedades ao longo do mundo, é ainda assim possível afirmar que existe algo de comum em todas essas sociedades. E esse algo de comum é o que me possibilita afirmar a ideia de direitos humanos como uma constante universal. Então, todo e qualquer ser humano seria dotado de igual dignidade, independentemente de qualquer característica externa. Por esse motivo, eu posso afirmar que em toda e qualquer sociedade do mundo, os mesmos direitos humanos têm o mesmo valor. A crítica a essa postura, a postura universalista, é feita, em geral, pela postura relativista, que vai dizer que não, que, mais uma vez, insisto, a dignidade da pessoa humana e os direitos humanos correlatos seriam algo tipicamente ocidental, mais especificamente algo tipicamente europeu ou norte-americano, e que, nesse sentido, não é possível afirmar uma universalidade geral, algo que realmente valha para toda e qualquer sociedade em termos de direitos humanos. Cada sociedade, cada organização cultural específica humana teria seus próprios valores, suas próprias concepções de mundo, suas próprias visões do que é uma vida boa. E, nesse sentido, os direitos humanos também precisariam ser relativizados em cada cultura específica, em cada sociedade específica. O problema de uma postura relativista como essa é que ela acaba sob a escusa
de uma relatividade, de uma especificidade de cada cultura, de cada sociedade, permitindo uma série de violações cotidianas dentro dessas sociedades, ao dizerem que isso é algo tradicional dessa sociedade. E ao impedirem, com esse argumento da tradicionalidade, da especificidade cultural, que os direitos humanos de caráter universal se oponham a essas violações cotidianas. Mas, em linhas gerais, esse seria o debate, ainda hoje muito forte, entre universalismo e relativismo. O outro ponto importante que é preciso ainda destacar nessa primeira unidade diz respeito ao que seria uma abordagem legalista dos direitos humanos. O que isso significa? Enquanto a busca por uma fundamentação dos direitos humanos na ideia de dignidade da pessoa humana e também o debate entre universalismo e relativismo buscam exatamente encontrar um fundamento útil, uma justificativa filosófica ou racional para os direitos humanos, a abordagem legalista ela não está preocupada com a fundamentação dos direitos humanos, mas muito mais com o passo seguinte, com a efetivação desses direitos. E para isso, a abordagem legalista dos direitos humanos se contenta com uma definição conceitual de direitos humanos mais prática. Direitos humanos são aqueles direitos assegurados em normas jurídicas, geralmente de caráter internacional, e que possuem como conteúdo alguma pretensão que pode ser lida como universal da espécie humana. Então, não se preocupa tanto em justificar, em fundamentar o que seria direitos humanos, mas em partir daqueles direitos que já estão assegurados, sobretudo em tratados e acordos internacionais, para, a partir desses tratados e acordos, buscar a efetivação desses direitos nas várias partes do mundo. Com essa abordagem legalista e com essa definição conceitual de direitos humanos, é possível, então, que nós passemos para a segunda unidade, que é objeto hoje da nossa aula. Essa segunda unidade diz respeito às chamadas gerações de direitos humanos. Em geral, ainda hoje, quando se começa uma discussão sobre direitos humanos, se costuma tratar da ideia de gerações de direitos humanos. O que seria isso? Ao longo da história, sobretudo da história moderna, nós teríamos muito bem delimitado historicamente um conjunto de períodos específicos em que surgiriam novos direitos entendidos como direitos humanos. A cada novo conjunto de novos direitos humanos, nós teríamos então uma nova geração de direitos humanos. Os exemplos concretos tornam mais fácil a compreensão dessa ideia. Para quem trabalha com essa ideia de gerações de direitos humanos, a primeira geração corresponderia ao período de finais do século XVIII e século XIX. E teria como seus principais momentos históricos a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana. Esses direitos de primeira geração seriam sobretudo os chamados direitos individuais ou civis e os direitos políticos. Direitos individuais ou direitos civis são direitos como liberdade, igualdade, propriedade,
segurança, inviolabilidade de domicílio, inviolabilidade de correspondência. Direitos, enfim, que protegem a sua esfera individual contra intervenções, sobretudo, do poder estatal. O Estado não pode te tratar desigualmente, não pode te prender sem algum motivo justificado para tanto, não pode confiscar sua propriedade, não pode invadir a sua casa, não pode violar sua correspondência. Direitos, enfim, que protegem a sua esfera individual mais própria. Por outro lado, direitos políticos seriam direitos que asseguram a você a participação nas decisões do próprio poder estatal. São basicamente os direitos ligados ao poder votar e ao poder ser votado, ao menos no primeiro momento, ali no século XVIII ou no século XIX. A segunda geração de direitos humanos surgiria, em tese, no início do século XX e seria caracterizada, sobretudo, pelo advento de direitos sociais, direitos econômicos e direitos trabalhistas. Como direitos sociais, nós podemos citar direito à educação, à saúde, à moradia, ao lazer, a uma alimentação digna. Como direitos trabalhistas, nós podemos citar a garantia de uma jornada fixa de trabalho, a garantia de um salário mínimo, a garantia de um 13º salário, a garantia de um descanso semanal remunerado, a garantia contra demissões sem justa causa. Garantias essas que ainda hoje formam a principal parte dos direitos trabalhistas que ainda hoje temos. Por direitos econômicos, nós podemos entender direitos que têm por finalidade impedir que a economia livre se torne uma economia monopolizada e, com isso, prejudique, sobretudo, os consumidores. Então, seriam direitos que impedem a formação de monopólios, de oligopólios, de cartéis, direitos que asseguram, enfim, a livre concorrência, de modo que, com uma oferta de produtos mais livre, isso, em tese, possa favorecer o consumidor, que, consequentemente, tende a ter mais opções para escolher e, consequentemente, também tende a não ficar tão impotente diante do poder das grandes empresas econômicas. Essa seria a segunda geração de direitos humanos. A terceira geração de direitos humanos surgiria na segunda metade do século XX e seria caracterizada pelo que nós, em geral, chamamos de direitos coletivos, direitos difusos e direitos individuais homogêneos. Direitos coletivos são principalmente os direitos das minorias, direitos da população idosa, direitos da criança e do adolescente, direitos das mulheres, direitos indígenas, direitos da população afrodescendente, direitos da população LGBT, direitos, enfim, que se voltam para minorias sociais específicas, direitos, portanto, de coletividades específicas. Direitos difusos são direitos que não pertencem nem aos indivíduos como um todo, de modo separado, ou seja, o meu direito à igualdade, o meu direito de propriedade, o meu direito à inviolabilidade do meu domicílio, nem a coletividades específicas, crianças e adolescentes, população idosa, portadores de necessidades especiais. Não. Direitos difusos pertencem a toda a espécie humana, de modo exatamente difuso. Não há uma única pessoa que possa dizer, eu sou dono desse direito, eu sou titular desse direito. É um direito que pertence a toda a humanidade ao mesmo tempo, e por isso não pertence a ninguém ou nenhum grupo
especificamente. O melhor exemplo que nós temos é o direito ao meio ambiente. A proteção do meio ambiente não é um problema individual ou de algum grupo específico. A proteção do meio ambiente é uma necessidade que diz respeito à sobrevivência de toda a espécie humana como espécie no planeta. E, mais do que isso, de toda a vida no planeta, seja ela humana ou não. Direitos difusos, então, teriam esse caráter de direitos que pertencem à espécie humana como um todo. E, finalmente, os direitos individuais homogêneos dizem respeito a direitos que, embora sejam dos indivíduos, eles afetam os vários indivíduos do mesmo modo. O melhor exemplo são os direitos do consumidor. Como assim? Ao entrar numa relação com uma determinada empresa, ao comprar um eletrodoméstico, por exemplo, o eletrodoméstico diz respeito a um direito de propriedade meu. Ou, se você está comprando o mesmo eletrodoméstico, há um direito de propriedade seu. O problema é, tanto você quanto eu somos igualmente, homogeneamente afetados pelo fato de que a empresa que nos está vendendo esse produto é dotada de um poder econômico muito grande, frente ao qual nós somos extremamente frágeis e impotentes. Para que nós tenhamos alguma condição de nos proteger perante o grande poderio dessa empresa que nos está vendendo esse produto, existem os direitos do consumidor, que protegem o seu direito de propriedade e o meu direito de propriedade, mas de modo homogêneo. Ou seja, protege nós dois do mesmo modo naquilo que há de específico seu e que há de específico meu. São, portanto, direitos individuais, mas homogêneos, protegidos igualmente para os vários indivíduos que entram nas relações com as empresas que nos fornecem materiais de consumo. Essas seriam as 3 principais gerações de direitos humanos, geralmente abordadas quando se discute direitos humanos, quando se discutem direitos humanos. Alguns autores e algumas autoras vão falar de uma 4ª geração, de uma 5ª geração, até mesmo de uma 6ª geração de direitos humanos. Mas isso não é algo pacífico, não é algo consolidado, ainda hoje é objeto de muita disputa. Usar a expressão gerações e falar de gerações de direitos humanos é algo positivo? Sim e não. Do ponto de vista didático, é extremamente interessante porque auxilia na compreensão da evolução histórica dos direitos humanos. Logo, a principal utilidade do uso da ideia de gerações de direitos humanos é o caráter didático da exposição, é o caráter didático do conhecimento que é passado. Mas há uma série de outros problemas que acabam, quando colocados numa balança, pesando mais do que essa utilidade didática. 3 desses problemas apenas, para que possamos entender melhor o risco do uso da ideia de gerações de direitos humanos. Um primeiro problema é o caráter, uma vez mais, ocidental ou eurocêntrico dessa narrativa em gerações. A ideia de que primeiro vieram direitos individuais ou políticos, individuais e políticos, melhor dizendo, depois direitos sociais, econômicos e trabalhistas, e depois direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, é uma ideia típica de uma história europeia e norte-americana. Em outros países do mundo, essa ordem foi muitas vezes invertida de várias maneiras distintas. E em outros países do mundo, muitos desses direitos sequer ainda hoje foram assegurados. Um segundo problema dessa abordagem em termos de gerações diz respeito à suposição que a ideia de geração traz consigo. Quando nós pensamos em geração, geralmente, a gente pensa que uma geração supera a seguinte
e a seguinte supera a outra que já havia superado a primeira. Se falarmos de direitos humanos em termos de gerações, podemos com isso passar a falsa ideia de que uma geração, ao surgir, supera e substitui a outra. Não. Direitos individuais e políticos, se é verdade que surgiram no final do século XVIII e ao longo do século XIX foram se consolidando na Europa e nos Estados Unidos, não é menos verdade que ainda hoje são direitos fundamentais, direitos humanos extremamente importantes para qualquer sociedade democrática. Então, uma geração ela não substitui a outra no que diz respeito aos direitos humanos. Os direitos humanos vão se acumulando, vão se somando uns aos outros. Terceiro problema. Direitos humanos não apenas vão se somando uns aos outros, mas o mais importante, direitos humanos são algo indivisível. Como assim? Eu não posso dizer que eu pretendo, por exemplo, elaborar uma política pública que tenha por objetivo efetivar direitos sociais e econômicos e desconsiderar totalmente que isso só é possível se ao mesmo tempo eu consigo assegurar também com a minha política pública direitos individuais, direitos políticos, direitos coletivos e assim por diante. Ou seja, qualquer perspectiva ligada aos direitos humanos precisa ter em mente a compreensão de que se trata de um todo indivisível e codependente. Como assim? Um direito humano é sempre dependente de todos os outros. Eu não consigo intervir para efetivar apenas um deles especificamente isolado se eu não me preocupo ao mesmo tempo com a proteção de todos os outros. Então eu não posso pensar, não, a primeira geração é mais importante porque são direitos individuais e direitos políticos. A segunda geração é menos importante porque se eu tenho direitos individuais e políticos, eu consigo, por minha própria conta, lutar por melhores condições materiais de vida. Não, isso é uma ilusão. Sem direitos trabalhistas, sem direitos à moradia, à lazer, à educação, de nada valem os direitos individuais e políticos. Mas, ao mesmo tempo, sem proteção da autonomia individual, sem a participação política livre e democrática assegurada, de nada valem direitos sociais, direitos econômicos, direitos trabalhistas. A ideia de gerações pode passar essa falsa ideia, essa ilusão de que é possível abordar direitos humanos em gerações separadas. 3 problemas, então, no uso da ideia de gerações de direitos humanos. O caráter ocidentalista, norte-americano e europeu desse uso, a falsa ideia de que uma geração supera e substitui a outra, e a também falsa ideia de que seria possível abordar direitos humanos de modo isolado, de modo fragmentado, não reconhecendo o caráter indivisível e codependente de um direito em relação aos outros. Com isso, nós podemos passar já para a nossa terceira e última unidade dessa nossa aula de hoje. Essa terceira unidade é direitos humanos e cidadania. Qual que é o elemento mais importante dessa terceira unidade? É a compreensão de que direitos humanos são, acima de tudo, uma conquista histórica derivada de lutas sociais. Ou seja, direitos humanos são o resultado histórico da participação cidadã ativa. Nunca houve, não há e jamais haverá direitos humanos meramente concedidos. Eles sempre foram e sempre serão resultado de lutas, de demandas históricas diferentes de acordo com o tempo histórico em que aconteceram. Assim, tanto para o
asseguramento de direitos humanos, para o surgimento de novos direitos humanos, quanto para a certeza de que a execução desses direitos humanos está sendo feita da maneira adequada, é indispensável uma participação constante das cidadãs e dos cidadãos. Não é possível acreditar que o mero fato de haver, seja em tratados e acordos internacionais, seja em normas internas ao Brasil, por exemplo, assegurados vários conjuntos de direitos humanos, que isso baste, de algum modo, para que esses direitos estejam, desde já, com a sua efetivação assegurada. Não, é fundamental que uma participação ativa e constante dos cidadãos e das cidadãs complete esse processo de proteção dos direitos humanos. Essa participação, ela leva em conta a relevância do voto? Sem dúvida alguma. O voto continua sendo e sempre será um instrumento fundamental da cidadania. Mas, de modo algum, nós podemos reduzir a cidadania ao exercício do voto. Cidadania diz respeito, em geral, a modos de participação das pessoas nas decisões do poder estatal. Isso inclui o voto? Claro que inclui, mas inclui uma série de outros processos muito mais profundos e muito mais relevantes hoje em dia, do ponto de vista da proteção e efetivação de direitos humanos. Podemos enumerar alguns deles. Processos, por exemplo, de participação direta na elaboração de leis, como plebiscitos, referendos, iniciativas populares de leis nos âmbitos municipal, estadual e federal. Participação em conselhos municipais, estaduais e federais, voltados para setores específicos da atuação estatal, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Habitação. Participação em possibilidades de construção coletiva de orçamentos, ou seja, poder participar das decisões acerca de como o Estado vai gastar a verba que ele tem em seu orçamento. E o melhor exemplo disso é o orçamento participativo. E uma série de outros mecanismos que estão listados no material que você tem em mãos, inclusive estando também lá escrito o modo pelo qual você pode usar esses mecanismos, o que é necessário, quais são os requisitos. Instrumentos e mecanismos esses que permitem exatamente essa participação cidadã ativa. E, além dessa participação cidadã ativa por meio desses instrumentos, um outro aspecto fundamental para que a gente trabalhe é a ideia, hoje muito em voga, do controle social, sobretudo por meio do acesso à informação acerca de tudo aquilo que circula dentro do Estado. Tudo aquilo que é receita do Estado, tudo aquilo que é despesa, todas as parcerias que o Estado realiza, todo o pessoal do Estado que é remunerado, tudo isso hoje se encontra à disposição de nós, cidadãs e cidadãos, com um pequeno clique em um site na internet. É preciso cada vez mais nos valermos desse instrumento para assumirmos como nossa a tarefa de proteção e efetivação dos direitos humanos. E, para isso, é fundamental termos em mente que cidadania é algo que não se resume ao voto, mas se expande para todos esses outros instrumentos e mecanismos que hoje nós temos à nossa disposição. Nossa aula, então, de hoje era basicamente isso. Fundamentação em direitos humanos e cidadania. 3 unidades dentro dessa aula. E dentro dessas 3 unidades, esses aspectos mais importantes. Todos eles estão detalhados no material escrito que você tem em mãos. E, nesse material escrito, há também uma série de outras informações importantes acerca dessas 3 unidades. Muito obrigado e até uma próxima aula.